Ricardo, um homem rico e poderoso, humilha sua secretária, Laura, em público, sem imaginar que ela guarda um segredo capaz de destruir sua carreira. Quando Laura decide expor a fraude de Ricardo, ele vê sua vida desmoronar. Laura ajeitava os papéis sobre a mesa quando ouviu a voz ríspida de Ricardo ecoar pelo salão da empresa. O som de seus sapatos caros batendo com firmeza no piso de mármore aumentava à medida que ele se aproximava. Havia algo em seu tom que gelava o ambiente, como se cada palavra fosse um julgamento definitivo. Ele parou diante da equipe reunida e apontou para ela com desdém. Você entregou o relatório errado ao cliente, disse em voz alta, fazendo questão de que todos escutassem. Laura ficou imóvel. Isso não tinha acontecido. Ela sabia que havia conferido tudo com atenção. Mas antes que pudesse se defender, ele continuou: como espera ser levada a sério cometendo erros tão básicos? Isso aqui não é um escritório de amadores. Se não está pronta para esse nível de exigência, talvez deva procurar outra função. Um silêncio constrangedor se espalhou. Colegas desviavam o olhar, constrangidos. Laura engoliu em seco, sentindo o rosto arder. Queria dizer algo, explicar, mas sua voz parecia presa na garganta. Ricardo virou as costas com frieza e saiu, deixando para trás uma atmosfera densa de desconforto e olhares piedosos. Ela voltou para sua mesa sentindo o coração bater descompassado. As palavras dele ainda ecoavam em sua mente como punhaladas. Aquilo não era apenas uma repreensão, era uma humilhação pública, um ataque direto à sua dignidade. Respirou fundo, tentando conter as lágrimas que ameaçavam escapar. Durante o resto do dia, os olhares curiosos e os cochichos pelos corredores eram inevitáveis. Ela fingia não perceber, mas por dentro, algo havia se quebrado. Não era a primeira vez que Ricardo a tratava com arrogância, mas jamais daquela forma, diante de todos. E o pior era saber que ele estava errado. O relatório entregue estava correto, ela tinha provas. O erro, se havia, não era seu. Ao chegar em casa naquela noite, largou a bolsa no sofá e se deixou cair sobre a poltrona. Os olhos, agora livres, deixaram escapar as lágrimas que segurou o dia inteiro. Não era só raiva. Era um misto de dor, impotência e indignação. Ela se doava à empresa todos os dias, dava o melhor de si, e era tratada como descartável. Mas no fundo, havia algo mais. Uma chama que se acendia lentamente. Laura não era fraca. Sabia muito mais do que deixava transparecer. E entre os documentos que analisou nas últimas semanas, havia encontrado algum detalhe estranho nos registros financeiros, uma movimentação oculta que não parecia legítima. Lembrava-se de ter arquivado tudo com cuidado, sem comentar com ninguém. Na hora, não sabia o que aquilo significava. Agora, parecia claro como água. A humilhação que sofreu naquela manhã despertou algo dentro dela. Não era apenas dor. Era a faísca da mudança. Ricardo não imaginava que, ao tentar diminuí-la, havia dado a ela um poder silencioso, oculto, mas devastador. E aquele seria apenas o começo. Na manhã seguinte, Laura chegou cedo ao escritório. O sol mal havia rompido as nuvens e o prédio ainda estava quase vazio. Sentou-se à sua mesa com uma calma que contrastava com a tempestade do dia anterior. Havia uma firmeza em seu olhar. Era como se algo dentro dela tivesse mudado. Sabia o que precisava fazer. Abriu a gaveta inferior, retirou uma pequena pasta de papel craft e a colocou sobre a mesa. Seu conteúdo era simples, mas poderoso. Relatórios financeiros internos, cópias de e-mails trocados entre Ricardo e um fornecedor terceirizado, e uma planilha com valores incompatíveis com os balanços apresentados ao conselho. Aquilo não era só um erro contábil. Era fraude. Ela se lembrava claramente do momento em que encontrou os primeiros indícios. Estava organizando arquivos antigos quando notou a discrepância. Na época, hesitou em investigar mais a fundo. Não queria se envolver. Mas agora, depois da humilhação pública, algo dentro dela exigia justiça.
Laura não estava mais disposta a baixar a cabeça. Enquanto revisava os documentos, ouviu passos no corredor. Era Marina, sua colega do setor jurídico, uma das poucas pessoas em quem confiava. Laura se levantou e a chamou com um gesto discreto. Preciso conversar com você. É importante, disse com a voz baixa, mas firme. Marina olhou curiosa, percebeu a seriedade no tom da amiga e a acompanhou até a pequena sala de reuniões. Assim que a porta se fechou, Laura colocou a pasta sobre a mesa e começou a explicar. Há semanas venho analisando relatórios financeiros da empresa e encontrei irregularidades sérias. Ricardo está desviando dinheiro, usando contratos falsos e mascarando balanços. Eu guardei tudo, tenho provas. Ontem ele me humilhou diante de todos, mas isso aqui é maior do que minha dor pessoal. É sobre a integridade da empresa. Marina arregalou os olhos ao ver os documentos. Percorreu as páginas com atenção, anotando detalhes mentalmente. Depois de alguns minutos, levantou o olhar e disse em tom sério: isso é grave, Laura. Isso pode arruinar a reputação dele. Pode acabar com a carreira dele. Laura cruzou os braços, sustentando o olhar da colega. Ele já acabou com a minha dignidade. E não foi só comigo. Ele trata as pessoas como peças descartáveis. Se eu ficar calada, sou cúmplice. Não posso permitir que isso continue. Marina assentiu lentamente, absorvendo o peso da decisão. Sabia que estavam pisando em terreno perigoso, mas também sabia que Laura não era do tipo que falava sem certeza. Após alguns segundos, disse: vamos fazer isso direito. Isso precisa chegar ao conselho. Mas de forma estratégica, segura. Você não pode se expor sozinha. Laura sentiu um alívio discreto. Pela primeira vez desde o ocorrido, sentiu que não estava sozinha. Elas passaram o resto do dia elaborando uma linha de ação. Marina ajudaria a organizar os documentos e montar um relatório técnico. Seria um dossiê completo, impossível de ser ignorado. A ideia era clara: expor Ricardo de forma definitiva. No fim do expediente, Laura observou o escritório em silêncio. Pessoas passavam de um lado para o outro, distraídas com suas rotinas, sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Ela sabia que, ao revelar aquele segredo, abriria uma porta que não teria volta. Mas não sentia medo. Sentia a convicção. Enquanto apagava a tela do computador, sussurrou para si mesma. Ele achou que podia me destruir. Mas foi ele quem me deu a arma para me libertar. Era sexta-feira. A tensão no ar parecia palpável, como se algo grande estivesse prestes a acontecer. Laura chegou pontualmente, vestida com um blazer sóbrio e o olhar decidido. Não havia mais espaço para dúvidas. O dossiê estava pronto, revisado e documentado com todos os detalhes necessários. Marina havia contribuído com pareceres jurídicos e encaminhado uma cópia ao conselho da empresa, de forma anônima, como haviam combinado. Mas Laura queria mais. Queria que todos soubessem quem realmente era Ricardo. No fim da tarde, a empresa realizou a tradicional reunião geral no auditório. Ricardo gostava de fazer discursos motivacionais, fingindo uma liderança empática que não condizia com a realidade. Laura estava lá, entre os funcionários, com a pasta nas mãos e o coração acelerado. Sabia que aquela seria uma jogada arriscada, mas estava preparada. Ricardo subiu ao palco com um sorriso forçado. Começou a falar sobre metas, desempenho, confiança e lealdade. As palavras pareciam vazias. Laura não conseguia mais ouvir sem sentir um misto de revolta e incredulidade. Quando ele fez uma pausa, ela se levantou lentamente e disse em voz alta antes de continuarmos: acredito que todos aqui deveriam ver algo importante. Os olhares se voltaram para ela. Ricardo franziu a testa, surpreso com a interrupção. Laura caminhou até a frente do auditório com passos firmes e estendeu a pasta a um dos diretores, que estava sentado na primeira fila. Dentro desta pasta estão provas de fraude financeira cometida pelo Sr. Ricardo.
documentos, e-mails, registros falsificados e transferências suspeitas. Tudo devidamente analisado e confirmado. Um murmúrio de espanto se espalhou pelo auditório. Ricardo tentou intervir, mas Laura foi mais rápida durante meses. Ele mascarou balanços, usou empresas fantasmas e desviou dinheiro da companhia. Ontem mesmo, ao me humilhar diante de todos, ele mostrou o tipo de líder que realmente é. Eu decidi não me calar. Decidi fazer justiça, não só por mim, mas por todos os funcionários que foram desrespeitados e enganados. Ricardo levantou-se abruptamente, visivelmente abalado, e tentou manter o controle. Isso é um absurdo. É uma acusação infundada. Está tentando se vingar por ter sido chamada a atenção. Você não tem provas. Laura manteve a postura, sem recuar. Tenho todas as provas. E elas já foram entregues ao conselho da empresa. Você pode negar quanto quiser, mas os documentos falam por si. Os diretores começaram a folhear os papéis rapidamente. Marina, que havia entrado discretamente no auditório, permaneceu ao fundo, observando. Alguns funcionários, antes calados, começaram a comentar entre si. Era como se uma venda tivesse sido retirada dos olhos de todos. A máscara de Ricardo começava a cair. Em meio ao tumulto, um dos diretores se levantou e anunciou: interrompemos esta reunião imediatamente. Este material será analisado e as providências legais serão tomadas. Senhor Ricardo, o senhor está temporariamente afastado de todas as funções executivas da empresa. Ricardo ficou estático. Sua expressão alternava entre raiva e incredulidade. Tentou falar, mas as palavras não saíam. Laura respirou fundo e voltou ao seu lugar em silêncio, enquanto o auditório fervilhava. Naquela noite, ao sair da empresa, sentiu pela primeira vez em muito tempo uma leveza diferente. A vingança não apagava a dor da humilhação, mas trazia justiça. E isso era o suficiente para começar a curar. O escândalo se espalhou como fogo em palha seca. Na manhã seguinte, o nome de Ricardo já estava nos e-mails dos funcionários, nas conversas abafadas pelos corredores e até mesmo em mensagens discretas trocadas por WhatsApp. O dossiê entregue ao conselho era sólido demais para ser ignorado. Em questão de horas, o impacto da revelação tomou proporções muito maiores do que Laura imaginava. Ao chegar na empresa, ela sentiu os olhares sobre si, mas dessa vez eram diferentes. Não havia julgamento, mas respeito. Alguns colegas a cumprimentavam com um aceno sutil, outros apenas desviavam o olhar, como se não soubessem bem como reagir. Marina a esperava perto da sala do RH, com um semblante sério. Eles estão reunidos com o jurídico desde cedo. O clima está pesado. Ricardo não apareceu hoje. Aparentemente está sendo assessorado por seus advogados. Mas os diretores não estão dispostos a protegê-lo, disse Marina. Laura assentiu, contendo a ansiedade que crescia por dentro. Tinha plena consciência de que havia mexido em uma estrutura frágil que há muito precisava ruir, mas ainda assim, o peso da decisão começava a se fazer sentir. Passar de vítima a denunciante era uma posição delicada. Horas depois, um comunicado oficial da presidência foi enviado a todos os funcionários. O texto era curto, mas direto. Em razão de irregularidades graves confirmadas por auditoria interna, o Sr. Ricardo F. Albuquerque está afastado de suas funções como CEO por tempo indeterminado. A empresa reitera seu compromisso com a ética, a transparência e o respeito. Foi o suficiente para provocar um silêncio absoluto na sala. Laura leu o comunicado mais de uma vez, tentando absorver o peso daquelas palavras. Ele estava fora. A estrutura que sustentava sua arrogância havia desmoronado. Não havia comemoração, apenas um alívio silencioso. No fim do dia, foi chamada para uma reunião com o comitê de ética e 2 representantes do conselho. Ao entrar na sala, sentiu o coração disparar. Os homens à sua frente tinham expressões sérias, mas receptivas. Laura, queremos agradecer pela coragem que você teve em trazer essas informações.
O que você fez foi extremamente importante para a integridade da empresa. Já iniciamos um processo de investigação formal e você está oficialmente protegida por todas as cláusulas previstas na política de denúncia ética. Gostaríamos que soubesse que não está sozinha. Ela agradeceu com um leve aceno, sentindo a garganta apertada. Durante anos, se acostumou a ser invisível, a engolir injustiças em silêncio. Agora, era ouvida. Mais tarde, enquanto organizava seus arquivos, recebeu uma mensagem inesperada de Ricardo. Uma única frase. Você vai se arrepender. Laura olhou para a tela por alguns segundos, depois bloqueou o número. Não sentia medo, sentia pena. Ele ainda não tinha compreendido o que havia perdido. Não era apenas o cargo ou o dinheiro. Era o respeito, a reputação, a imagem que construiu com base em mentiras e manipulação. Naquele dia, ao sair do prédio, viu alguns funcionários conversando em pequenos grupos. Quando passou por eles, uma das assistentes administrativas se aproximou e disse obrigada, Laura. Por falar o que ninguém teve coragem de dizer. Você nos deu voz. Ela sorriu com simplicidade e respondeu a verdade não pode mais ser um sussurro. Precisa ser ouvida por todos. E continuou seu caminho, com a certeza de que não havia mais como voltar atrás. As consequências estavam apenas começando. Mas, pela primeira vez, sentia que havia feito a escolha certa. A sala de Ricardo agora estava vazia. A placa com seu nome foi retirada da porta, e as persianas que antes viviam fechadas estavam abertas, revelando a vista panorâmica da cidade que ele tanto fazia questão de manter só para si. Laura, ao passar por ali, sentiu uma estranha sensação de fim. Era como se aquele espaço tivesse deixado de pertencer à empresa no exato momento em que a arrogância de Ricardo se desfez diante da verdade. Enquanto isso, ele permanecia recluso em sua cobertura luxuosa, cercado por advogados, telefonemas não atendidos e uma crescente sensação de desespero. Sua agenda, antes lotada de reuniões importantes e compromissos sociais, agora estava em branco. Os investidores o evitavam. O telefone da empresa que ele controlava com punhos de ferro estava agora em silêncio. Nenhuma convocação, nenhuma decisão. O império que construiu desmoronava peça por peça. Durante uma ligação com seu advogado, Ricardo disparou: eles não podem me tirar assim. Não depois de tudo o que fiz por essa empresa. Eu construí isso. Eles me devem respeito. Do outro lado da linha, o advogado suspirou. Ricardo, as provas são claras. Há assinaturas suas, movimentações ilegais, e-mails comprometendo diretamente sua conduta. Eu preciso ser honesto com você. Não há defesa eficaz contra os fatos. O melhor caminho, neste momento, é aceitar um acordo e sair com o mínimo de dignidade. Ele jogou o celular sobre o sofá, frustrado. Dignidade era exatamente o que mais sentia ter perdido. Enquanto isso, no prédio da empresa, o clima continuava tenso, mas com uma nova energia no ar. Muitos funcionários demonstravam entusiasmo com a possibilidade de mudança. As reuniões eram mais colaborativas, o conselho se mostrava mais presente, e Laura, embora ainda discretamente, ganhava reconhecimento interno. Sua coragem havia reconfigurado a estrutura da organização. Ricardo, agora afastado de todas as funções, foi oficialmente convidado a renunciar. A empresa não queria uma disputa pública, e o conselho sugeriu que sua saída ocorresse de maneira silenciosa, para preservar a imagem da instituição. Diante dos papéis de renúncia, ele hesitou. Segurou a caneta por alguns segundos e sussurrou para si mesmo: como cheguei a isso? Assinou com a mão trêmula. O título de CEO, que antes ostentava com orgulho, havia se tornado um fardo pesado demais para carregar. Ao entregar o documento ao mensageiro da empresa, mal conseguia encarar o rosto do rapaz. Sentia-se diminuído, exposto, impotente. Naquela noite, caminhou sozinho pela varanda de sua cobertura. Observava as luzes da cidade com os olhos úmidos. Não havia ninguém por perto.
Os antigos amigos sumiram, os aliados o abandonaram, e até mesmo os familiares passaram a tratá-lo com distância. Seus bens ainda estavam lá, mas tudo parecia frio. Sem propósito. O mundo que criou à base de controle, aparência e poder havia ruído. Agora, restava apenas o silêncio incômodo das consequências. Ele pensou em Laura. Pensou nas palavras que ela havia dito diante de todos. Pensou na coragem dela, no olhar firme, na postura serena. Lembrava do momento em que ela o enfrentou sem vacilar. Pela primeira vez, sentiu algo que não esperava, admiração misturada com vergonha. Na manhã seguinte, acordou tarde. Não havia despertador, não havia reuniões. O celular permanecia em silêncio. Sentou-se à mesa com uma xícara de café e um jornal, cuja manchete trazia discretamente seu nome envolvido em investigação interna. Leu cada linha com pesar. Era real. Era oficial. Havia perdido tudo. Mas, no fundo, sabia que essa era apenas a superfície. A verdadeira perda era mais profunda. Não era só o cargo, o status ou o dinheiro. Era o respeito. A credibilidade. O orgulho. E, acima de tudo, a própria dignidade. O ambiente na empresa havia mudado. A tensão que antes era quase palpável agora dava lugar a uma atmosfera mais leve, de alívio. O nome de Laura era citado com respeito nos corredores. Os funcionários, antes receosos de qualquer atitude mais firme, agora se sentiam inspirados por sua coragem. O silêncio cúmplice que pairava sobre a conduta de Ricardo havia sido quebrado. E com isso, a justiça começava a se firmar. Naquela manhã, Laura foi chamada para uma reunião com o conselho administrativo. Entrou na sala com passos firmes, mas o coração batia acelerado. Não sabia o que esperar. Ao entrar, encontrou rostos que antes a ignoravam agora voltados para ela com atenção e seriedade. Um dos membros do conselho, um senhor de cabelos grisalhos e olhar direto, foi o primeiro a falar. Laura, queremos agradecer pela sua integridade e pela coragem que teve em expor a verdade. Sabemos que não foi fácil, especialmente enfrentando alguém em posição tão superior. Mas o que você fez evitou que a empresa afundasse ainda mais. E, por isso, gostaríamos de fazer um convite. Ela permaneceu em silêncio, ouvindo atentamente. Queremos que você assuma a gerência da área de operações. Você demonstrou capacidade, visão e força. Precisamos de pessoas como você para reconstruir essa empresa com valores reais. Laura ficou em choque por alguns segundos. Aquilo parecia surreal. Um mês antes, era invisível, humilhada diante de colegas. Agora, era vista como peça fundamental de mudança. Eu não sei o que dizer. É uma honra, de verdade. Aceito com gratidão e prometo fazer jus à confiança. Ao sair da sala, foi recebida por aplausos discretos de alguns colegas que sabiam da reunião. Um deles, Marcos, com quem trabalhava desde o início, se aproximou sorrindo. Você merece. A gente sempre soube do seu valor. Só estava esperando o mundo enxergar também. Os dias seguintes foram marcados por reuniões importantes e reestruturações. Laura trabalhou com dedicação, buscando não apenas eficiência, mas também respeito e transparência. Criou canais de escuta com os funcionários, revisou processos internos e deixou claro que a cultura de medo e autoritarismo havia ficado no passado. Enquanto isso, as investigações sobre Ricardo avançavam. As evidências da fraude estavam sendo analisadas por auditores externos. Parte do dinheiro desviado foi recuperado e redirecionado para programas internos da empresa. A Justiça Civil já estava em andamento, e ele era citado como principal responsável pelo esquema que quase levou a organização ao colapso. Apesar disso, Laura não falava mal dele. Em uma conversa com a equipe, quando questionada sobre o ex-CEO, ela foi direta. Não estou aqui para alimentar ódio. O que ele fez foi grave e teve consequências, mas minha função agora é garantir que isso nunca mais aconteça.
Justiça não é vingança. É reparação. A postura madura de Laura aumentava ainda mais sua credibilidade. As reuniões com investidores voltaram a ocorrer, e muitos se mostraram impressionados com a nova liderança. A imagem da empresa, antes manchada, começava a ser restaurada. E o nome de Laura se tornava símbolo dessa transformação. Numa tarde de sexta-feira, ao caminhar pelos corredores, encontrou uma antiga colega de outro setor, Ana, que se aproximou emocionada. Você deu voz para muita gente que tinha medo. Você não tem ideia do quanto isso significou para mim. Obrigada. Laura sorriu, tocada. Eu só fiz o que achei certo. Mas fico feliz em saber que fez diferença. Naquela noite, ao chegar em casa, sentou-se no sofá com uma xícara de chá e respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentia a paz. Tudo o que suportou, toda a dor, cada lágrima engolida, havia servido para construir algo maior. A justiça, enfim, estava feita. Mas o mais importante era que ela, por dentro, também estava inteira. Ricardo estava sentado no banco de madeira do pequeno parque do bairro onde havia se mudado. Não era mais o homem de antes. Seu terno caro foi substituído por roupas simples. O relógio de ouro agora estava guardado numa gaveta, junto com tudo que simbolizava a vida que perderá. Observava crianças brincando ao longe, rindo com a inocência que ele não lembrava mais como era sentir. O silêncio ao redor contrastava com o barulho constante que habitava seus pensamentos. O escândalo havia destruído tudo: sua imagem pública, sua fortuna, seu cargo e, principalmente, seu orgulho. Nos primeiros dias após sua renúncia, tentou negar, justificar, culpar os outros. Mas com o tempo, as evidências se impuseram como pedras inamovíveis. Não havia para onde fugir. O erro era dele. Começou a lembrar da cena em que humilhou Laura. As palavras duras, o tom de desprezo, o olhar arrogante. Não foi apenas um momento. Foi a culminação de anos de abuso de poder, de uma postura cega, egocêntrica. Laura era apenas uma das vítimas. Talvez a mais corajosa. Ela tinha sido sua funcionária leal por tanto tempo e, em troca, ele a desvalorizou publicamente por um erro banal. Ergui minha voz para esconder meus próprios erros. Como fui tolo, murmurou para si mesmo, passando as mãos pelos cabelos. O orgulho me cegou. E agora vejo com clareza aquilo que sempre evitei: eu não era um líder, era um tirano vestido de sucesso. Nos dias seguintes ao escândalo, Ricardo tentou visitar a empresa, mas foi impedido de entrar. Leu nos jornais a reestruturação liderada por Laura, os elogios, o respeito que ela havia conquistado. No início, sentia uma mistura de inveja e humilhação. Mas à medida que o tempo passava, esses sentimentos foram sendo substituídos por algo mais difícil de encarar: arrependimento. Certa noite, pegou uma folha em branco e começou a escrever. Não um plano de reconquista, nem uma nova estratégia empresarial. Era uma carta. Um pedido de desculpas. Laura, comecei esta carta muitas vezes, mas nenhuma palavra parecia suficiente para expressar o quanto lamento tudo o que fiz. Eu te humilhei, desrespeitei e te tratei como se não fosse nada. Mas você foi muito mais forte do que eu poderia imaginar. Você fez o que era certo quando eu fazia o que era conveniente. Perdi muito, é verdade, mas o que mais me dói é ter perdido a oportunidade de ser um bom exemplo. Você foi isso, mesmo sob pressão. Me desculpe. De verdade. Dobrou a carta e a guardou. Ainda não sabia se teria coragem de entregá-la, mas o simples ato de escrever já o aliviava. Ele estava mudando, e precisava reconhecer isso. Decidiu procurar ajuda. Começou a fazer terapia, algo que antes considerava perda de tempo. Durante as sessões, confrontava suas ações, seus traumas, sua vaidade. Pela primeira vez, entendia que não era invencível. Era humano, falho, e tinha muito a aprender. Uma tarde, ao sair da clínica, encontrou um ex-funcionário no mercado.
O homem o olhou com surpresa, mas não com raiva. Você tá diferente. Não esperava te ver por aqui. Ricardo respirou fundo antes de responder. A vida me deu um tombo, mas eu tô tentando levantar do jeito certo dessa vez. O ex-funcionário assentiu com a cabeça, respeitoso. Espero que consiga. A gente erra, mas também pode mudar. Essas palavras ficaram ecoando em sua mente. Pela primeira vez, alguém não o tratava como um monstro, mas como alguém em transformação. Aquilo o motivou. Ele passou a frequentar palestras sobre ética, começou a estudar administração com foco humano e pensou em escrever um livro. Não sobre negócios, mas sobre erros e recomeços. Nas noites solitárias, ainda pensava em Laura. Não com rancor, mas com admiração. Ela foi a faísca que despertou sua consciência. Sem ela, talvez ainda estivesse preso à própria ilusão de grandeza. Olhou para o céu naquela noite estrelada e murmurou em voz baixa: "Obrigado por não se calar, Laura." Ricardo estava parado diante da porta de vidro da empresa onde um dia fora soberano. O prédio ainda carregava o brilho da arquitetura moderna, os funcionários passavam apressados com pastas nas mãos e crachás no peito. Mas para ele, tudo ali parecia diferente. Já não era o dono. Não era o chefe. Era apenas um homem com uma carta no bolso e um pedido sincero no olhar. Respirou fundo antes de entrar. A recepcionista o olhou com surpresa e hesitação. Ele sorriu de forma tímida, quase envergonhada. Gostaria de falar com a Laura. Se ela puder me receber, claro. A moça hesitou, mas ligou para o andar da diretoria. Após alguns minutos de silêncio desconfortável, ela assentiu. Ela vai te atender. Pode subir. Ricardo agradeceu e seguiu pelo elevador. Suas mãos suavam e o coração batia rápido. Quando as portas se abriram, ele caminhou com passos contidos até a sala onde antes era o seu reino. Agora, era o espaço de alguém que havia conquistado tudo com dignidade. Laura o recebeu de pé. Usava um terno azul sóbrio e seus olhos firmes não demonstravam raiva, apenas uma calma atenta. Ele se aproximou lentamente, tirou a carta do bolso e a estendeu. Não vim pedir nada. Só queria te entregar isso. Está tudo aqui. Meu pedido de desculpas. Minha vergonha. E meu reconhecimento por quem você é. Laura pegou o envelope, mas não abriu. Manteve os olhos fixos nos dele por alguns segundos. Você parece um homem diferente, Ricardo. Tenho tentado ser. Disse ele, abaixando o olhar. Perdi tudo por arrogância. E ainda assim, ganhei uma chance de entender o que realmente importa. Eu era cego. Você me mostrou isso. Eu precisava vir aqui e te agradecer por não ter se calado. Laura permaneceu em silêncio por alguns instantes, depois puxou uma cadeira e apontou para outra diante da mesa. Sente-se. Vamos conversar. Durante a próxima hora, os dois falaram com sinceridade. Ricardo contou sobre as sessões de terapia, sobre o processo doloroso de reconhecer seus erros, sobre o esforço diário de se tornar alguém melhor. Laura ouvia com atenção, sem interromper, absorvendo cada palavra. Quando ele terminou, ela falou com calma. Não foi fácil o que você fez comigo. Mas eu sei o quanto é difícil enfrentar a si mesmo. E se você está mesmo tentando mudar, isso já é algo. Ricardo assentiu com os olhos marejados. Não esperava perdão. Só queria ser ouvido. E ali, naquela conversa, sentiu que algo dentro dele se curava. Nos dias que se seguiram, ele começou a dar palestras em centros comunitários sobre ética nos negócios. Também se ofereceu como voluntário em projetos de educação financeira para jovens carentes. A cada nova ação, sentia-se mais próximo do homem que queria ser. Não mais guiado por status ou poder, mas por propósito. Certo dia, enquanto falava para um grupo de jovens sobre os perigos da vaidade e da desonestidade, viu Laura ao fundo da sala.
Ela havia ido assisti-lo sem avisar. Ao fim da palestra, ela se aproximou. Você encontrou sua nova missão, não é? Acho que sim. Respondeu ele com um sorriso sincero. Agora, quero construir algo com base na verdade. Ela assentiu. Talvez você ainda tenha muito a ensinar. E agora, da maneira certa. Ele sorriu, agradecido. Não esperava reconquistar o passado, mas estava construindo algo mais valioso, o presente. Ricardo voltava para casa caminhando lentamente, sentindo o sol da tarde aquecer sua pele. Pela primeira vez em anos, sentia-se leve. Livre. Ele havia caído, sim. Mas também havia se levantado. E agora, com os pés firmes no chão e o coração em paz, dava início a um novo capítulo. Um recomeço de verdade. A história de Ricardo e Laura é mais do que uma simples narrativa de humilhação, vingança e redenção. É um espelho da natureza humana, das falhas que todos carregamos e da incrível capacidade de transformação que existe dentro de cada um de nós. Ricardo, no auge do seu poder, acreditava que seu dinheiro e sua posição lhe davam o direito de menosprezar os outros. Sua arrogância cegava sua consciência. Já Laura, mesmo ferida, encontrou força na verdade e coragem para agir com justiça, não apenas por vingança, mas para expor o que estava escondido. Essa história nos convida a refletir sobre o poder das escolhas. Em um momento, uma decisão pode destruir uma reputação, em outro, pode reconstruir uma vida. Laura escolheu não se calar diante da injustiça, e Ricardo escolheu não se esconder de seus erros. Ambos, cada um a seu modo, protagonizaram uma jornada de integridade. O ponto alto dessa trama está na transformação. Ricardo perdeu tudo o que julgava importante, mas foi no fundo do poço que descobriu o verdadeiro valor do respeito, da humildade e do arrependimento. A dor do fracasso o fez crescer. Ele percebeu que pedir desculpas não o tornava fraco, mas sim digno de recomeçar. Por fim, a redenção não apaga os erros do passado, mas mostra que é possível ressignificá-los. É um caminho que exige humildade, verdade e ação. A vida nem sempre dá segundas chances, mas quando dá, é preciso abraçá-las com responsabilidade. Se você gostou dessa história, deixe aqui nos comentários a sua opinião, e claro, deixe seu like e se inscreva. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. Um forte abraço e até logo!